Olá, gente. Bom dia e a paz do Senhor. Aqui quem fala é o presbítero Walt. Mais uma vez, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e por você. E quero, antes de tudo, de começar falar alguma coisa a respeito da bondade de Deus, eu quero te convidar para orar comigo o Pai Nosso, que é a oração universal. É uma oração em que Jesus manda que os discípulos, quando vou orar, ore o Pai Nosso. Assim, ora comigo, para Deus conversar conosco e falar conosco através da sua palavra. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Se chegou a hora, vamos orar mais uma vez. Você que está chegando agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Nos livre, Senhor, do laço do passarinheiro, nos livre, Senhor, da bala perdida do homem violento. Nos livra, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Querido e querida irmã, meus amigos, em primeiro lugar, agora, neste momento, depois de nós agradecermos a Deus, oramos, agora eu quero saber como você está na presença de Deus, de que forma você se encontra agora, se você está feliz, alegre. Estamos no mês em que o povo, os cristãos, eles celebram, a Páscoa, e muita gente acha que hoje é o dia santo, Muitas pessoas, às vezes até evangélico também, ainda comemora como que esse dia seja muito. Eu já vi alguém dizer que é o dia santo dos santos. Mas para mim, eu me perdoe que eu sou analfabeto, mas para mim, no meu entendimento, pelo que Deus tem me ensinado, para mim, todos os dias é santo. Todos os dias é dia santo. Porque quem fez o dia foi Deus. Deus é o quê? O santo dos santos. Deus é inexplicável, Deus. O amor dele é tão grande por nós que seu único filho ele enviou para sofrer por mim e por você. Não que Deus fosse mal para botar o filho dele para sofrer à toa, não. Ele sofreu por mim e por você, porque nem eu, nem você, nem os primeiros que vieram cumpriram o que era para ser feito. Cumprir
os mandamentos do Senhor e, para mim, todos os dias é santo, todo dia é dia de fazer caridade, todos os dias é dia de nós nos santificar, como está escrito na palavra. Não é só um dia por ano, é todos os dias, é dia de nós renunciar o pecado, fazer o bem e procurar andar na presença de Deus. Ou eu estou errado? Alguém que quiser me corrigir, achar que eu estou errado, que eu não estou falando algo correto, me mostre. Porque para mim, dia de fazer o bem, de santificar a sua alma, é todos os dias. Porque de que me adianta hoje eu procurar ser uma pessoa boa e amanhã voltar o velho presbítero, o ruim, o velho Walt. Eu acho que, para mim, todos os dias, também não estou criticando você, entenda bem que isso não é criticando, nem também eu vou dizer que você está certo, que você está errado. Eu estou falando à luz da palavra de Deus, que eu acho que todos os dias são santos. Porque está escrito aqui na palavra de Deus, no livro do Gênesis, que no princípio só havia treva. Está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus fez a separação, fez a divisão, água por um lado, terra seca, terra por outro, e começou a fazer e criou o dia. Então todos os dias são santos, porque quem criou foi um santo. Então, todos os dias é dia de nós nos conscientizar, olhar para o nosso vizinho, para o nosso semelhante na rua, olhar para aquelas pessoas que estão em situação de rua, que não tem o que comer, não tem nem onde dormir, não tem um lençol para se cobrir à noite, deve ir morando na rua. Então, para mim, todos os dias é tempo para nós fazermos alguma coisa por aqueles que necessitam mais. Como Jesus Cristo fala na sua palavra, ele diz: estive com fome, me alimentasse, estive nu e me vestisse, estava doente, me visitasse, estava preso, fosse me ver. Então, isso aí, quando alguém pergunta, mestre, quando nós tivemos desta forma, nessa situação, ou pergunta como tivemos com fome, ou quando tivemos preso. Jesus Cristo, ele disse: todo aquele que fizer algo pelos dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, se nós formos observar,
nós temos que nos conscientizar que todo dia é dia de nós fazermos algo pelo nosso semelhante. Porque de que me adianta eu pregar tanto, eu falar tanto a respeito da bondade de Jesus, da bondade de Deus, da misericórdia, da compaixão, e ser intrigado com o meu vizinho, com a minha vizinha, ninguém gostar de mim na vizinhança, ignorar todo mundo, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano... E quem era eu antigamente? Quem era eu no passado, antes de aceitar Jesus com os meus 18 anos de idade? Mas depois saí fora por um deslize. O inimigo colocou na minha mente para mim sair fora e não voltar mais. Mas depois eu pedi força a Deus, coragem, desprendimento. Mas nessa trajetória eu pratiquei algo que ainda hoje eu me nojo. Só nunca, graças a meu bom Deus, só nunca roubei, nem matei, nem nunca estrupei ninguém, nem nunca me droguei. Com cigarro, mas com bebida eu me droguei sim. Porque ali é uma droga. Mas graças a Deus eu pedi misericórdia a Deus e voltei para os caminhos do Senhor, de onde eu nunca deveria ter saído. Mas mesmo eu lá, eu nunca deixei de falar com meus amigos, abraçar os meus amigos, bom dia, boa tarde, servir aqueles que necessitassem, ajudar aquelas pessoas que necessitassem, porque esse é o nosso papel. E mesmo nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e nos alistamos para ser parte do corpo deste grande exército de Deus. Nós somos soldados de Deus. E para você pregar o Evangelho para alguém, para você falar a respeito da bondade de Deus, não precisa do aval do seu pastor, do aval do seu dirigente, do aval. Não, você já tem o aval de pregar a palavra de Deus. A partir do momento que você se alista, aceita e faz parte do grande exército, você está incumbido. E não foi o homem que te escolheu, foi Deus que te escolheu. E essa missão você vai ter para pregar a palavra de Deus. Não precisa o pastor mandar, o presbítero, o diácono, o dirigente, não. Só é você pedir sabedoria a Deus, orar, consagrar, pedir força, sabedoria, porque tem que ter sabedoria. E eu aconselho você, quando eu fico observando muitas pessoas nas ruas pregando o evangelho, nas praças, mas tem muitos que estão sendo hostilizados, apanhando. Não que isso aí, mas pode ser evitado isso aí. Porque o próprio Jesus Cristo, ele viu, ele sabe, e você também sabe, você está entendendo o que eu estou falando, que se você pegar um palito de fósforo, você quebra ele fácil. Pega dois, mas do jeito que você quebrou um, você não vai mais quebrar os dois. Você vai ter que botar mais um pouquinho, aumenta um pouquinho da sua força.
botando mais, de repente você está ali com 2, 3, 4, 5, 6 palitos, já vai. Então, Jesus Cristo, vendo isso, ele enviava de 2 em 2. Porque enquanto um pregava, o outro estava orando, observando, de atalaia, vigilante. Não estou sendo contra que você pregue, mas arrume, ore a Deus, peça sabedoria, tem que ter sabedoria. Foi a única coisa que Moisés, ou Salomão pediu a Deus. Quando ele estava, Deus disse, pede o que quiser. O que foi que Salomão pediu? Sabedoria. Então, se Jesus Cristo enviou de 2, de 3, de 2 em 2, vá de 2 em 2, de 3, de 4, de 5. Quanto mais gente, melhor. Ah, mas eu vou, que Deus me protege, Deus. Mas ali você está tentando a Deus. Quer dizer, no que você diz, eu vou pular de cima desse poste, porque Deus vai me segurar lá embaixo. Você está tentando a Deus. Se alguém não lhe falou isso ainda, seus pastores, seus dirigentes, eles estão errados. Você sai de casa, vê um abismo, não, eu vou passar, eu não tenho medo não, Deus me sustenta, Deus vai me segurar. Você está tentando a Deus. Vou pular de cima dessa ponte, vou pular de cima desse avião, de cima dessa casa, Deus me sustenta lá embaixo. Você vai se esborrachar todinho, porque ali você não está fazendo algo que Deus mandou, você está fazendo algo para se exibir e para dizer ao mundo que Deus cuida de você. Não precisa isso. Você vai se esborrachar. Então você tem que ter sabedoria. E a sabedoria vem de Deus, não é do homem. Não é do homem. A sabedoria do homem não vale nada para Deus. Agora, a sabedoria do homem, de Deus, é loucura para o homem. Então, nós temos que ser vigilante e entender o que significa tudo que nós estamos passando, voltando atrás. Então, para mim, todos os dias é dia de você se santificar e fazer o bem. Mostrar às pessoas que Deus te escolheu para que você viesse mostrar ao mundo como deve ser, como nós devemos agir. Como nós devemos agir. Na Bíblia também não fala que é pecado você comer carne na sexta-feira. Porque toda sexta-feira é sexta-feira. Todo dia é dia. E dia de santificar é todos os dias. Só é você querer, ter desejo, pedir sabedoria a Deus e te santifica. De que me adianta hoje, o que eu quero falar para as pessoas que irão assistir esse vídeo, não é só para os evangélicos, para os que se chamam protestantes. Não. É para todos os seres humanos da face da terra. De que me adianta eu guardar esse dia de hoje e quando for amanhã, passou uma borracha, apagou tudo, e eu começar a praticar tudo quanto for de erro com o meu semelhante. Machucando, batendo, ferindo com palavras. As palavras são as piores. Você vê que tem palavra que é melhor você dar uma bofetada em alguém. Tem palavras que é perigosa. Aliás, toda palavra tem os seus efeitos bons e os seus efeitos ruins. Porque nós temos dentro de nós, na nossa boca,
uma serpente que é a maior de todas. Não sei se você já entendeu o que eu quero falar, mas nós temos uma serpente presa no meio de um monte de dente. Quem tem dente, quem não tem, mas está presa na gengiva. É uma serpente. Ela mata e ela salva da morte. Que existe salvação de várias maneiras aqui na Terra. Existe salvação de várias maneiras. Nós temos que entender qual a salvação que nós queremos. Mas como um presbítero? Ninguém nunca falou isso. Tem sim. Tem. Um belo dia de domingo, você vai, gosta de tomar sua cerveja, não que seja certo, mas já que não tem outro meio de você, porque você está dominado por aquele vício, aquela rotina. Aí um belo dia de domingo está sua família, seus filhos, você com sua família, você vai tomar um banho, troca de roupa e vai para um bar. De repente, o que muito acontece, um tiroteio, uma briga, uma confusão com você, com outras pessoas que estão ali por perto, acontece algo com você, se você estivesse em casa, não ia acontecer. Você estava só com sua família, trancado dentro de casa. Então ali você estava salvo da confusão lá na rua. Tem um provérbio, né, criado por nós, seres humanos. Eu mesmo já falei isso, já vi minha mãe, meus avós falar isto. Boas Marias faz quem em suas casas está em paz. Quer dizer, você tem seu lar, tem seu quintal, tem sua área, tem sua varanda, sua piscina, tem o mesmo gosto da carne, da pizza, do que você for fazer, o mesmo gosto que tem lá fora, tem no seu quintal, na sua piscina. Para resumir tudo o que eu quero te falar, a Bíblia nos manda que nós venhamos fugir da aparência do mal. Nós venhamos fugir da aparência do mal. Para você fugir da aparência do mal, você pode até dizer, mas eu não sou evangélico, não sou... Não, mas não só é isso, é a sua vida. É a sua vida. Não ponha ela em risco por besteira, por vaidade. Isso tudo é vaidade. Você vai, o que eu quero falar para você, resumindo mais outra coisa, você vai na loja, você compra uma moto, você compra um dos melhores carros, você compra um avião, você compra um iate, um navio. O que você quiser comprar, você compra. De coisas terrenas. Mas uma coisa que você não compra, que não tem em farmácia para vender, nem em laboratório, em nada. Não existe. É a tua vida. Não tem. Não tem para vender. Ah, não, a minha vida eu compro ali 2 vidas, fico com 3 vidas. Eu compro outra vida ali, fico com 4 vidas. Não, só é uma. Só é uma vida. Então aproveita bem. Mas o aproveitar bem não é viver a regalia absoluta, praticando tudo que vier, tudo que lhe der vontade, tudo que desejar a tua carne, teu ego, Não. A maneira de você viver bem, saudável,
tu e a tua alma, é obedecendo a palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, você vai encontrar uma maneira de você viver bem. Honrando a palavra do Senhor. No momento que você respeitar a palavra do Senhor, você vai observar e vai ver as pessoas ao seu redor de outra forma. Se você for machucar alguém, reinar para machucar alguém, você vai primeiro perguntar a você: eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo. Eu não gostaria que alguém machucasse um da minha família. Ou fizesse um mal pior do que só machucar, enganar, levantar falso, falar mal. De que me adianta hoje é sexta-feira e eu procurar fazer o máximo de bem que eu puder. Amanhã chegar alguém na minha porta e eu botar para correr, ou encontrar alguém na rua e vir falar comigo que está passando por uma certa situação e eu dizer para ele: e o que eu tenho a ver com isso? Por que você não procura resolver seus problemas? Se ele veio me procurar, porque ele viu em mim, ou sentiu que eu podia ajudá-lo. É desta forma que nós devemos viver aqui na Terra. Não é com mentira, com enrolação. Nós fazemos parte de uma vidreira que dá fruto. Nós somos os galhos dessa vidreira, E o nosso mestre é o tronco. E nós somos os galhos. Ele diz: eu sou a vidreira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não der fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, nós temos que dar fruto. E é Jesus Cristo que fala isso. Não é eu, presbítero Valde, que falo isso. Mas Jesus que fala na sua palavra. Então, todo tempo é tempo de nós mostrarmos que estamos. Que os nossos galhos estão na vidreira. Nós temos que mostrar ao mundo. Aqui, ó. João capítulo 15 diz assim: eu sou a vidreira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E fala: vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Aqui, ó. João, pode observar aqui, ó. João capítulo 15. João capítulo 15. Então, se vós estáis limpo,
Não é só um dia da semana que você vai praticar o bem. Jesus Cristo está dizendo aqui, vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Ó, Jesus Cristo o que é que diz? No versículo 4. Estais em mim e eu em vós. Como a videira como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Então nós não podemos dar fruto se nós não estivermos focados, com a mente ligada em Cristo Jesus, que é a videira. Ele é o tronco. Como a vara de si mesmo, você pegar uma vara, cortar uma vara e jogá-la para lá, de qualquer fruteira, se você cortar um galho, jogar aquele galho lá no chão, ele vai secar. Por mais que ele esteja cheio de flor ou de fruto, mas aqueles frutos não vão mais crescer e amadurecer. Eles vão secar. E as pessoas vão pisando por cima. Você está entendendo o que eu estou falando? E as pessoas vão pisando por cima e vai quebrando tudo. Depois virou pó, foi esquecido. Foi esquecido, ninguém vai mais atrás daquele galho para procurar uma fruta, porque foi cortado, logo jogado fora. Vai passar alguém procurando lenha, procurando graveto para fazer fogo, vai pegar aquele galinho, quebra ele todinho, coloca nos braços ou na mão, chega lá, põe no fogo, faz o fogo com ele. Eu preparei uma parte aqui na Bíblia, olha como Jesus é interessante e maravilhoso. Como Deus é bom. Jesus é maravilhoso, não é interessante. Essa palavra que eu errei é frágil. Jesus, ele, que eu falei, não é dessa forma. Jesus, ele é magnífico. Interessante é qualquer coisa que a gente olha. Me perdoe aí. E também eu sou analfabeto. Estou falando aqui coisa com coisa, pode ser que você entenda dessa forma. Mas nós estamos falando a respeito de algo muito importante para esse dia de hoje. Ontem à noite desde ontem, como eu estou gravando de 2 em 2 dias, eu venho pedindo a Deus, Deus me dá uma palavra. Amanhã é um dia que muitas pessoas vão estar em casa, nos seus lares, festejando com suas famílias. Né? O bom disso tudo é que você vai ouvir e ver esse vídeo e você vai entender que bom seria se não só nesse dia de hoje, o que eu quero dizer para você, as famílias estão reunidas, ambos em comunhão, pessoas que com raiva do outro, com zangado, intrigado, como diz, mas hoje pede perdão e se confraterniza. Mas o tempo de você fazer essas confraternização não é só nesse dia. Aproveita para refletir. Você vai estar grudado com os seus galhos. Você
olha para um pé de fruta, é algo maravilhoso. Vamos dizer que um pé de manga, ou jaca, ou banana, pé de banana não, só é um. Mas um pé de fruta, jaca, banana, goiaba, uva, essas outras frutas, são vários galhos e várias frutas. Elas vão sendo como que tem alguém regendo, que é Deus que rege, é o regente, para que todos os frutos cresçam juntos, uns mais rápido do que o outro. Mas o galho da esquerda não olha para o outro perto dele, o vizinho, e diz: não, eu vou passar na frente e você vai secar e deixa para você botar seus frutos para o ano, para o mês. Não. Por isso que ele fala aqui: eu sou a vidreira. Você pode até dizer assim, mas esse analfabeto querendo explicar. Bom, eu não estudei. Eu permaneço estudando. Mas o meu colégio é diferente dos demais. Meu colégio é joelhogia. Não precisa eu mostrar o que tem debaixo do meu joelho, ou como está meu joelho, ou como está. Não, é o seu também. Esse colégio que eu estudo, ele nunca se fecha as portas. As portas permanecem abertas. Não tem guarda na porta, não tem grade, não tem segurança. É aberto para todos aqueles que queiram fazer parte e ser aluno desta grande universidade. O nome dela, o regente dela, o professor dela, é o maior professor do mundo. É o professor dos professores, cientista dos cientistas, médico dos médicos, juiz dos juízes, advogado dos advogados. Oh glória! Então ele é o meu e o teu, se você quiser, professor. Pela madrugada. É uma hora boa de você estudar com ele. Se não quiser, pode ser de dia, se não tem tempo de ser à noite, pode ser de dia. Pode ser qualquer hora que você tenha a disponibilidade de passar algumas horas estudando neste colégio. É nele que eu estudo. É nele. E peço a ele, no dia seguinte, ou 2 dias antes, sempre eu peço a ele, me dar uma palavra que não seja de mim mesmo. Porque se eu for falar de mim mesmo, gente, eu vou falar de muitos prédios que construí, de roça, de viagem que eu já fui. É isso que eu vou falar. Minha vida não interessa eu contar roteiro, porque não tem nada interessante. Não é para mim
virar estrela. É para eu desaparecer e o Senhor aparecer. Como está escrito na palavra que diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Importa que o Filho do Homem seja exaltado, que eu desapareça e que ele apareça. Então não precisa, pastor, ordenar você. É bom você ter um canto para congregar. É bom você ter um canto para congregar. Mas quando vós for pregar o evangelho, prega o reino de Deus. Não vai pregar sobre tua igreja. Que você não tem igreja, você é a igreja. Não prega sobre teu ministério. Porque teu ministério não vai te salvar. Quem vai te salvar é Jesus. É bom você ter um cantinho para reunir com os irmãos, contar aquilo que o Criador fez na tua trajetória, na tua vida, no teu dia a dia, para que as pessoas venham olhar para você e venham se maravilhar com aquilo que você recebeu do Senhor. Mas não sai desse foco. Estais em mim e eu em vós, como a videira de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiver em mim, se não estiver em mim. Quer dizer, nós precisamos de Jesus. Nós somos dependentes de Jesus. Eu sou dependente de Jesus. Eu procurei aqui na Bíblia e pedi uma palavra ao Senhor. Ia falar a respeito de um homem que era cego. Jesus curou da cura de um cego. Mas de repente Deus me faz mudar. Porque Deus quer falar com você. Não seja só caridoso pelo um dia. Ou escolher um dia para ser caridoso. Você procure ser caridoso, comunicativo, todos os dias da sua vida. Você, porque é evangélico, vou falar novamente, porque você é cristão, é protestante, como muitos falam, e tem seu vizinho que já faz 10 anos, 1 ano, 2, 3, se você mora vizinho. Se alguém perguntar por você, o vizinho vai entronchar a cara e dizer: eu não conheço esse homem, eu não conheço essa mulher, não conheço essa jovem, não sei nem quem é esse jovem. Tem pessoas que ainda, nos dias de hoje, é evangélico, prega o evangelho, mas quando está numa discussão, aí fala palavras que não compete, não convém, e diz: ninguém tem a ver com minha vida, eu não importo o que as pessoas pensem de mim, eu não importo o que o povo diga de mim, fala o que quiser, não estou nem aí para essas pessoas. É erroneamente você falar isso. Se o seu pastor não ensina assim, eu não posso fazer nada, mas eu estou falando para você. Uma certa vez, em São Paulo, eu fui procurar um presbítero, não vou dizer o nome, nem de que ministério, não, isso aí não convém para mim. Eu gosto dele, eu amo ele, meu irmão.
semelhante, mas só que eu fiquei triste e fui ler na palavra, o Senhor disse, nem todos que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Você já ouviu essa palavra? Hoje é bom, porque você está em casa, tem um tempinho para... Hoje eu estou até, pedir a Deus até tranquilidade para falar com você bem explicado, bem... para que você não se confunda. Está aqui escrito na palavra do Senhor, no capítulo 7 de Mateus, versículo 21, 22 e 23. Diz assim, ó, nem todos os que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome, e em teu nome não expulsei demônios, e em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, e então ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que pratica a iniquidade. Mateus 7, 21 e 23, 21, 22 e 23, aqui, ó. Então, tudo relaciona a palavra do Senhor que está escrita aqui. Então, você tem que estar verdadeiramente com os seus galhos ligado na vidreira. Você olha, você chega, você não sei se você tem roça, se você tem sítio, se você já viu, se você vê se no seu quintal, não sei. E tem pessoas que nasceu, se criou, não sabe nem o que é uma roça, não sabe não. Mas você que sabe, você que já passou por isso, você que ainda não passou, entenda. Tem um exemplo muito bom. Você tem 2 braços. Todos os 2 braços perfeitos. Mas se você arrancar um braço e colocar ele lá na frente, lá no outro canto, tanto o local, dependendo do jeito que você tirou o braço e colocar ele lá, ele vai secar, ele vai apodrecer, vai virar terra. E o outro braço vai continuar. Porque não está ligado em você. Então, é a mesma coisa. Quando Jesus diz, estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Uma vara, quando você tira do galho, ela não vai dar mais fruto. Porque desligou. Assim também é alguém que está fora dos caminhos do Senhor. Você pode dizer, não, eu me afastei um pouco e depois, se der vontade, eu volto, mas não é desta forma. E se depois não der o tempo de você voltar? Eu vou contar uma história, algo que aconteceu, que não foi uma história, foi verídico. Eu estava numa chácara, primeira chácara que eu tinha, e um pé de acerola, deu um vento, ele se abriu no meio. Imediatamente, quando eu vi aquilo acontecer, eu corri, que ele estava cheio de fruto, cheio de fruto. Corri ligeiro, peguei umas ligas, peguei umas cordas, peguei umas coisas, voltei o galho, amarrei, liguei bem direitinho, e o resto Deus fez. Deus fez com que aquele caule,
grudasse no outro novamente aquele galho e permaneceu, deu seus frutos. Certo que os frutos ficaram meio fraquinhos, mas na próxima safra já foi melhor. Então, tem que estar ligado. Então, para você dar um bom fruto, você tem que estar ligado na vidreira. Como você vai acender uma luz e ela vai acender se não está no bocal, sem o fio, tem que estar tudo ligado. Por isso que Jesus Cristo diz aqui: vós já estáis limpo, então, pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, se você está limpo, procure frutificar. Procure fazer com que Deus venha regar o tronco em que você está ligado. Não deixe. Não saia. Não desligue da vidreira com ensinamentos errôneos. Jesus Cristo, ele é o caminho de tudo. Todo aquele que quer ir para o céu só vai por Jesus, não vai por Maria, não vai por João, não vai por Pedro, não vai por Paulo, não vai por Mané, não vai por Sebastião, não vai por Antônio, não vai por Cício, não vai por nada. É a palavra, é Jesus Cristo. E ele diz: eu sou o caminho. Que está escrito. Não adianta você querer. Não vou lhe condenar porque você se prostra diante de uma imagem. Não estou aqui para ele incriminar, não estou aqui. Não. Firma teu pensamento em Deus. Não, tem gente, não, mas eu não vejo Deus. Mas você sente. Deus está onde está a verdade. Você entendeu agora? Deus está onde está a verdade. Mesmo que você não seja evangélico ou protestante, como muitas pessoas falam, que cristão é todo aquele que crê em Deus e obedece. Porque tem algo também que eu vou falar para você, que o inimigo, ele crê em Deus. O inimigo das nossas almas, ele crê em Deus, mas ele não obedece. É que nem o filho, no momento, você fala com seu filho, no momento ele está ali fazendo tudo que você pediu. Quando você dá as costas, ele vai fazer o que ele quer. Você está me entendendo? Quer dizer, você está dentro da congregação, glória a Deus, aleluia, labasta labá, libestilobô, um linguajar universal, um dialeto universal que muitos aprenderam. Easy, que é línguas dos anjos, falando em mistério, não. Não. Aí quando é depois, está lá na rua praticando mal, falando mal dos seus irmãos que estavam na igreja, na congregação, que estava lá no templo reunido, falando mal do pastor que pregou errado, que pregou assim, que era, se fosse você pregava assim, mas não é do jeito que você quer. Dependendo do pastor, quem vai falar com você é ele usado por Deus. Então escuta e mastiga e tenta ver o sabor. A palavra de Deus tem sabor. Para quem entende e compreende e quer receber, ela tem sabor de mel. É doce mais que o mel.
Se alguma palavra te bateu e te machucou, mas ele tem o bálsamo. O pai, o bom pai, exempla o filho, porque tem cuidado nele. Depois de todos que você ouviu, entenda mais uma vez que todo dia, todo tempo, é tempo de você mostrar a sua humanidade. Humanidade quer dizer você mostrar que é um ser humano e tem sentimento e tem caridade dentro de você, compaixão. Bondade não, porque bom é Deus. Nós fazemos não porque somos bons, mas porque Deus ordena e ai de nós se não fizer. Aqui está escrito, se você gostar de ler, você lê esse texto, onde Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador, e você mastigue bem. Outra hora nós terminamos, nós estamos aqui, eu parei no versículo 4, no versículo 5, eu parei, e você aguarde que outro dia, conforme for a vontade do nosso Criador, eu voltarei a falar com você a respeito deste texto, porque agora eu vou apresentar para você quem é o condutor que te leva para o céu. Depois que Tomé perguntou a Jesus, queria que Jesus mostrasse o Pai, mostrasse o caminho, Jesus diz assim na sua palavra, escuta mesmo, em nome de Jesus Cristo, entenda todas as palavras que o Matuto falou no começo do vídeo. Depois eu tenho algo para te falar. Olha, Jesus diz aqui, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus repreendeu os seus discípulos. Jesus diz assim, se vós me conhecesse a mim, também conheceria a meu Pai. E já desde agora o conhecereis. E todos o conhecerei agora. E conhecerei e o tendes visto. Jesus Cristo falou. Resumindo, Jesus Cristo, ele é a rocha, ele é o pão, ele é a vida, ele é o Salvador, ele é o dono de tudo e ele é o caminho que conduz até o céu. Ele é o condutor, não é só o caminho. E tudo, ele é o rei. Porque diz a palavra que todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, entenda, preste atenção,
Não anda comendo comida estragada, cheia de defeito, muito bonita por fora. Teus olhos encheu tua boca, criou até saliva de vontade de comer aquela comida, mas não come antes de procurar saber a procedência daquela comida. Porque tem pessoas que é como um sepulcro caiado. Não sei se você já ouviu falar nesta palavra. É forte, mas eu vou falar. Pessoas que é como um sepulcro caiado. Representa um sepulcro caiado. O quê, Pedro? Que é isso? Um sepulcro, ele por fora, ele é bem pintado, tem pessoas que revestem até de ouro, né? Faz um revestimento até de ouro. Mas lá dentro é como um pão bolorento, como um pão que por fora está bem lindo, mas por dentro está estragado. Então, por dentro aquele sepulcro tão caiado, tão lindo ali, tem algo que você até nojo tem. Então, não se confunda com palavras bonitas e fique com raiva com palavras duras. Porque se o pai não repreende o filho vai fazer o que quiser. Ah, meu pai não liga, meu pai não fala nada, meu pai nunca reclamou. Então, aprenda. Perdoe ou desculpe, né? Perdoa não, desculpa. Esse matuto, se você não entendeu, procure entender. Vou falar mais uma vez. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem te salva é Jesus, meu amigo. Tudo quem pode fazer por ti é Jesus. Você está doente, vai ao médico. O médico te passa o remédio. Tu toma o remédio. Tu fica bom. Mas existe, primeiramente, Deus usou a sabedoria do médico. Deu sabedoria. Deu sabedoria ao médico. Deu sabedoria àquela pessoa que trabalha no laboratório. E deu sabedoria àquela pessoa que procurou a planta. Ou alguma substância para fazer aquele medicamento. Porque nada no mundo é feito sem Deus. Tudo é permitido por Deus. Se Ele não permitir, nada é feito. Nada, 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 nada. Mas Ele permite guerra? Não, Ele não permite, mas os homens escolheram. Mas Ele permite o pai fazer o mal com o filho fazer o mal? Não, a pessoa que escolheu. Ele deixou a pessoa escolher a maneira que quer viver, que ele não é invasível, ele não é. Não. Ele não interrompe o jeito que você quer viver. Só que depois não culpa ele pelas tuas escolhas. Entre pelo caminho certo. Não pula pela porta, pelo telhado, não pula pela janela, não pula pelo muro, não entra pelo furo, entra pela porta. Que é Jesus Cristo.
entra pela porta. E não entra atropelando todo mundo, entra de forma correta, sendo simples, obediente, obedecendo a palavra do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. De que me adianta eu estar aqui agora sentado e falando dando pulo para frente, pulo para trás, dando salto solto, embolando a língua, falando algo para te emocionar. Mexer com os teus sentimentos, com as tuas... Não existe, gente. Não existe. Olha, eu poderia chegar aqui e falar algo para te deixar... Eu vou contar, antes de terminar, eu vou contar uma história bem interessante. Que uma vez eu fiz um teste em São Paulo, cheguei num lugar chamado Jaqueline, lá no Butantã. Tinha umas mulheres aperreadas, que todo ser humano tem algo na vida que o machucou, ou que decepcionou, ou tem um... E eu peguei a mão dela, né? Na época eu estava fora dos caminhos, eu disse, me dá aqui para eu ler tua mão. Comecei a dizer, você é uma pessoa sofrida, você é uma pessoa aquilo outro. Aquelas mulheres começaram a chorar. Eu parei, eu digo, não, peraí. Mesmo eu estando, não se iluda. Quem nunca sofreu uma decepção, quem nunca passou uma angústia, se o próprio nosso mestre passou por isso, seremos nós melhor do que o nosso mestre? Para não adoecer, para não passar por maus bocados aqui na terra. Mas uma palavra eu tenho para ti. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus disse, eu venci, vós também vencerás. Aceita Jesus como teu Salvador, para que a tua alma encontre paz e descanso. Um dia, quando tu partir, tu tenha paz, descanso, tranquilidade aqui na terra. Mesmo que você passe por maus bocados, te tranquiliza, porque o Senhor está contigo. Ele diz, enquanto estiver comigo, eu estou convosco. Mas não te desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece na presença do Senhor. Vou te convidar para nós fazermos uma oração. Eu estou alongando mais um pouquinho, porque tenho certeza que muitas pessoas estão nos seus lares, que Deus abençoe você no seu lar, lhe dê um dia tranquilo, de paz, cheio de harmonia na tua casa, e que essa harmonia nunca te deixe, nunca saia do teu lar. Permanece com Cristo Jesus. Te convido agora para nós orarmos, para encerrarmos este bom alimento que nós estivemos nos alimentando. Para mim é o pão da vida. Querido Senhor, graças te dou, Senhor, Deus da minha vida, Deus da nossa vida, Deus do nosso universo. Tu nos fizeste para te adorar, para andar na tua presença, e nós temos muitas das vezes falhado, e o Senhor sempre está nos guardando e nos dando a oportunidade para nós nos arrepender. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje, não só por mim, mas por todas as famílias, independente de religião, independente do que eles sejam, Pai. Mas que eles estejam reunidos, esteja com eles. E aqueles que não puderam se reunir com a família, conforta, abençoa, ajuda, protege e livra de todo mal. E que este fim de semana seja um fim de semana de bênção. Alimenta aqueles que estão nas praças, nas Cracolândias,
que eles tenham tempo para refletir, que ninguém, Senhor, passe fome nem sede, cesse essas guerras, essas confusões, que seja feito a Tua vontade em nossas vidas e abençoa toda a nação. Tudo isso eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Cheiro no coração, Presbítero Valde.